uma discussão mais intensa sobre isso, né? E o nosso trabalho está ficando difícil, e a tendência é cada vez mais a gente ter as catástrofes, né? A gente sabe disso, a gente está vendo isso, a gente viu agora, né? E fora os que a gente não sabe, né? As pequenas, entre aspas, catástrofes cotidianas que a gente não sabe. Então é nosso papel. É nosso papel a gente fazer isso. Nós, professores, temos que, não tem jeito. Ainda mais a gente da área que a gente é. Né? A gente precisa ter ideia disso aqui. E tendo ideia disso aqui, a gente realizar coisas, atividades. E a gente vai hoje, mais tarde, um pouquinho, falar um pouquinho disso, né? Do que a gente pode fazer, de quais são as nossas possibilidades. Né? Nós biólogos, nós licenciados em ciências agrícolas, nós professores de ciências da natureza, qual é o nosso papel? Porque às vezes, gente, dá vontade de largar tudo e sair correndo, né? Dá vontade, eu tenho vontade de falar assim, gente, eu vou morar num meio de mato, enquanto ainda tem um meio de mato, né? Eu não quero mais saber, né? Não quero mais, dá um desespero quando a gente olha assim, né? Essa semana, né, tanta coisa, semana, eu falo assim, gente, e essas lutas, né, que não são só lutas da questão da natureza, é o feminicídio, é a fome, tudo isso está incluído na discussão ambiental. Né? É engraçado a senhora citar esse envolvimento das questões sociais dentro com o socioambiental. Um caso meio nada a ver, mas que tem uma certa conexão com isso, é de um cara que ele é renomado por algumas pessoas, ele é bem visto por algumas pessoas por causa do que ele fez, que foi morar no meio do mato, tipo assim, deu a louca um dia, foi morar no meio do mato, numa cabana, sem luz, sem internet, sem nada, só que daí começou a ter uma atividade de uma empresa ali perto, começou a afetar o rio que ele tomava banho, bebia água, daí começou a fazer taxa turística pela cidade. Muitas pessoas, e ele fez até um manifesto, só que muitas pessoas começaram a bancar ele e tudo mais. Só que depois foram ver que ele tinha uma relação, ele era um cara bem maluco mesmo, porque ele era misógino, teve um caso de que ele escreveu um monte de cartas para uma colega de trabalho que não quis, relação com ele. E aí, o que adianta, né? O que adianta lutar pela questão ambiental e ser machista, ser racista, né? Todas essas questões estão envolvidas, gente. A gente não pode mais hoje dissociar, porque não é assim, eu me incomodo às vezes com algumas pautas excessivamente identitárias, porque fragmenta tudo. Então, a gente vai ser feminista, a gente vai lidar só com isso. Aí a gente não pensa nas questões ambientais. Eu vou lutar contra o racismo, mas eu não penso nas questões feministas. Fala, Rara, passa o microfone para a Rara, por favor. Eu tenho cada vez mais me incomodado com essas pautas exclusivistas, né? Eu acho que isso tem muita relação com uma coisa que a gente já debateu, que é essa dissociação do ser humano da natureza. Sim. Então, tipo assim, se é problema social, é problema ambiental. Se é problema ambiental, é problema. Exatamente. Então, tipo, não é dissociado. Não adianta eu lutar pelas baleias, que são importantíssimas, se eu não denuncio, por exemplo, um caso de machismo. Se eu não me incomodo com o caso, não adianta. Não adianta eu lutar pelas cotas tão necessárias, as cotas raciais, se eu não me preocupo com a questão da água. Então, essas pautas, né, exclusivamente identitárias, são muito perigosas, porque a gente perde a noção de todo, como você está falando, eu dissocio o ser humano do resto, natureza de cultura, e aí eu luto por uma coisinha aqui, mas eu perco a noção de todo. Ontem circulou na internet um post que eu achei muito interessante, que era assim, eu acho que eu até salvei, enquanto você está fazendo dancinha e trend, a elite está estudando, e muito. Então, a gente precisa ter muito cuidado como a gente está se dispersando das pautas que vão garantir a nossa sobrevivência. Pelo menos por mais um tempinho, né? Pelo menos por mais um tempinho.
E claro que a emergência climática é uma pauta fundamental e ela não pode estar dissociada de todo o resto, né? A gente está vivendo momentos muito terríveis, mas eu não quero ser mensageiro do apocalipse. Eu quero que a gente pense em como é que a gente vai organizar isso, né? Se organizar e de repente fazendo uma atividade de meio ambiente nas nossas escolas é o momento para a gente chamar a atenção disso. Porque às vezes os nossos alunos, aquelas pessoas que estão com a gente, só vão ter acesso a essa discussão ali. E pode ser que desperte, né? E como isso é hoje de manhã, eu recebi um post de Instagram de um amigo que era assim, a Greta Thunberg, né? Ela tá num navio indo, vai para ajuda humanitária para Gaza. E aí uma parlamentar, não sei se senadora ou deputada estadunidense, ela faz uma postagem na rede social dizendo assim: você tá aí, eu espero que você saiba nadar. Aí a Greta responde dizendo: a gente sabe nadar e muito bem, fique tranquila, porque isso mostra como é que as pessoas estão preocupadas, né, gente? É o que a gente vem falando, do individualismo, né? Da competição que o capitalismo nos impõe. Mas nós vamos fazer a diferença. Vocês são minha esperança, gente. Vocês são minha esperança. Eu estou depositando as minhas fichas em vocês. Não quero fazer disso uma pressão, mas eu acredito em vocês, né? Paulo Freire fala do verbo esperançar, né? E eu tenho muita esperança que vocês vão... Olha o que eu trouxe hoje, Rara. Antônio Bispo, Nego Bispo, para a gente ler umas coisinhas. Então, vamos